Ele foi um cantor de ópera que supostamente conheceu Richard Wagner e Ludwig II. Também espionou a filha de Karl Marx para a polícia da Prússia. Fundador de uma das fraternidades místicas mais influentes do século XXI e, por algum tempo, em bons termos e parceria com Aleister Crowley. O vídeo de hoje é sobre Theodor Heuss. Olá a todas e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão aqui embaixo. Os materiais que eu usei como referência também estão na descrição desse vídeo. Eu publico o vídeo todos os meses. A partir de R$ 11, você pode ajudar financeiramente o meu canal através da plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o Apoia-se está aqui embaixo. Você também pode me ajudar curtindo o vídeo, compartilhando, comentando o que você achou e se inscrevendo no canal. Hoje eu vou falar de Albert Karl Theodor Heuss. Ele nasceu em 28 de junho de 1855, em Augsburg, na Alemanha. Filho do taverneiro Franz Xaver Heuss e a sua esposa Eva Bárbara Margaret Wagner. Ele frequentou uma escola local e, na sua juventude, ele trabalhou como músico profissional. Em 1873, ele foi apresentado a Ludwig II da Baviera e ao compositor Richard Wagner. Entre os anos de 1870 e 1880, ele trabalhou como correspondente jornalístico e viajou com frequência para a Inglaterra. Em 8 de novembro de 1876, ele foi iniciado na maçonaria na Pilger Lodge, número 238, ligada à Grande Loja Unida da Inglaterra. Ele foi elevado a companheiro em 8 de maio de 1877 e exaltado a mestre em 9 de janeiro de 1878. Essa era uma loja composta por alemães e que trabalhava na língua alemã. Ainda em 1876, Heuss se casou com uma mulher chamada Delfina Garbois, de Dublin, e 2 anos depois eles se mudaram para Munique. Em 1879, eles tiveram um filho chamado Albert Franz Theodor Heuss. Em 1880, Heuss já não frequentava mais a maçonaria. Heuss conta que em 1882 ele interpretou o papel do deus Donner em Das Rheingold, de Wagner, em uma turnê do diretor Angelo Neumann, pela Europa, se apresentando em Amsterdã, Munique e Quedlinburg. No mesmo ano, ele participou da primeira apresentação de Parsifal de Wagner no festival Bayreuth, em 1882, possivelmente como corista. No final de 1884, William Morris Edward Avery e a sua esposa Jenny Julius Eleanor Marx, filha de Karl Marx, romperam com o grupo Federação Social Democrata e fundaram um grupo chamado Liga Socialista. Essa liga mantinha contatos com diversos alemães social-democratas, anarquistas e comunistas que buscavam asilo em Londres depois da perseguição da polícia política prussiana. Em 1885, Theodor Heuss entrou para a Liga Socialista na Inglaterra. Ele trabalhou como bibliotecário e ensinando inglês aos alemães. Em 1886, ele foi expulso e acusado de ser um espião da polícia secreta prussiana. Apesar desse tipo de acusação ser normal entre rivais nessa época, no caso de Heuss, não foram os anarquistas que os denunciaram, mas sim os social-democratas belgas. Algum tempo depois, Heuss começou a fazer perguntas sobre um traficante de armas e logo em seguida, o homem foi preso pela polícia alemã. Em 7 de janeiro de 1888, William Morris imprimiu uma lista extensa de supostos espiões da polícia prussiana no jornal The Commonwealth. Heuss é descrito como um agente político de Bismarck. Karl Kellner, um químico e industrialista austríaco que tinha descoberto e registrado algumas patentes importantes sobre o processo de feitura de papel, tinha um plano de fundar um grupo chamado Academia Maçônica, que seria responsável por conferir os graus elevados da maçonaria para o público de língua alemã. Tanto em 1880 quanto em 1888, Heuss investiu esforços tentando recriar a Ordem dos Illuminati, originalmente fundada por Adam Weishaupt. Para isso, Heuss se juntou com 2 outros homens, chamados Max Hahn
e Leopold Engel. Karl Kellner não gostava de Leopold Engel, então não quis unir forças com Royce. A iniciativa acaba não indo muito para frente. Royce tenta dar a cara mais maçônica ao grupo, mas ele não tem reconhecimento de nenhuma obediência ou grande loja. Isso faz Royce ir em busca de algum tipo de legitimidade. Royce entrou em contato com Gerald Enkhaus, também conhecido como Papus, buscando informações sobre uma autorização que Papus tinha relativa ao rito de Swedenborg. Papus disse para Royce procurar William Wayne Westcott, um dos fundadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada, e que havia conhecido Royce em 1880. Aqui entra em cena um homem chamado John Yark. Ele é um nome injustamente mal visto pela história maçônica. Eric Hall, que é historiador, esclarece rapidamente sobre o boato de Yarker ser uma pessoa que só estava interessada em colecionar e vender graus. As informações disponíveis sugerem que essa teoria está incorreta. Ele era apenas um excêntrico irascível que gostava de conduzir seu próprio espetáculo. A Grande Loja Unida da Inglaterra dificilmente poderia se opor se ele escolhesse se intitular Grão-Mestre disto ou daquilo, porque ele tomava cuidado para nunca infringir o controle exclusivo desta última sobre os graus do ofício e do arco real. William Westcott tinha contato com Yark, e Royce abordou Westcott sobre autorizações do rito maçônico de Swedenborg. Nessas trocas, Royce fica sabendo que Yarker também possui uma patente para o rito Memphis-Mijaim, mas Westcott, que era o intermediário, não queria que Royce trabalhasse com esse rito porque já havia bastante resistência ao Memphis-Mijaim na Inglaterra. Em 1896, Karl Kellner publicou um ensaio chamado Yoga, um sumário de suas conexões psicofisiológicas, e distribuiu entre aqueles que compareceram ao terceiro Congresso Internacional de Psicologia realizado em Munique naquele ano. Em 24 de junho de 1901, Papus deu a Theodor Royce uma patente o designando inspetor especial da Ordem Martinista na Alemanha. Papus também ajudou Royce a fundar a Igreja Gnóstica da OTO, chamada EGC, como um filho da L'Église Gnostique de France. Em dezembro de 1901, Theodor Royce foi a Londres e se encontrou com Westcott. Cerca de um mês depois, Westcott escreveu: "Estou em correspondência com o irmão Yarker, grão-mestre, sobre o seu assunto e conseguirei para você o que deseja dele, se possível em breve", referindo-se a uma patente para o rito de Swedenborg. No entanto, havia um obstáculo. Alguns dos seus maçons alemães são hostis. Algum jornalista maçônico alemão está tentando atacá-lo e sugere que você quer fazer maçons clandestinamente, isto é, de maneira dissimulada. Ele escreveu para um oficial da Grande Loja da Inglaterra em busca de informações. Em 14 de fevereiro de 1902, Westcott escreveu a Royce: "O irmão Yarker está totalmente dentro de seus direitos de conceder a você, um conhecido mestre maçom da Inglaterra, uma patente para uma loja, mas hesita em dar autoridade para 6 lojas, que o periódico maçônico Latomia diz não serem regulares. Eu tinha conseguido permissão dele para fazer uma grande loja da Germânia provisória para você, mas agora ele hesita porque não quer que metade do mundo maçônico alemão o condene, assim como metade do mundo maçônico inglês o condena pelo rito antigo e primitivo." Em 21 de fevereiro, Westcott envia uma patente na sua própria caligrafia, indicando que Theodor Royce estava autorizado a fundar a loja Santo Graal número 15 do rito de Swedenborg em Berlim e fundar lojas subordinadas conforme decidir. Para auxiliar, em 24 de fevereiro, Westcott também enviou a Royce uma patente para a formação de um Supremo Conselho em Germânia da Societas Rosicruciana in Anglia, designando Royce como Magus e Engels como Delegatus Primus. Royce começou a publicação do seu periódico mensal chamado Oriflame. Segundo o título, era o órgão alemão dos altos graus maçônicos do rito de Swedenborg e da Ordem dos Rosicrucianos. Logo, Royce percebeu que o rito de Swedenborg não ia decolar na Alemanha. Os graus superiores não geravam interesse. No entanto, como grão-mestre regional, Royce agora podia falar diretamente com Yarker sem o intermédio de Westcott.
E ainda em 1902, Theodore Royce fez a Yarker um pedido para uma patente do rito de Memphis-Mizraim. Em 1884, Yarker registrou ter recebido uma patente do Conselho de Cerno para o rito antigo e aceito. E em 1872, uma patente de um grupo em Nova York para o rito primitivo de Memphis-Mizraim. Yarker aceitou dar a Royce uma patente tanto para o rito de Memphis-Mizraim quanto para a versão Cerno do rito antigo e aceito. Royce recrutou 2 colegas para emprestar legitimidade à sua empreitada, Henry Klein e Franz Hartmann. Em 24 de setembro, Yarker assinou a patente que autorizava Royce, soberano grão-mestre-geral, Hartmann, grão-administrador-geral, e Klein, grão-guardião do Livro Dourado, para estabelecer um soberano santuário em Berlim. Em dezembro de 1902, Royce publicou no Oriflame. Assim, o soberano santuário para o Reich alemão, ou seja, para o rito Memphis-Mizraim, e o Grande Oriente da Alemanha, ou seja, para o rito Cerno Grau 33, têm o direito de fundar, aceitar e consagrar lojas maçônicas em toda a Alemanha e trabalhar os graus desde o primeiro até o último, o grau de Grande Inspetor-Geral 3395, e aceitar candidatos, ou seja, para a iniciação, e avançar. De acordo com a Constituição do Soberano Santuário, suas lojas de ofício deveriam usar os regulamentos da loja Pilgrim e o ritual Hamburgo, Schröder, conforme adotado pela loja Pilgrim em 1852. O que se entendia como maçonaria regular na Alemanha, sob a bandeira das grandes lojas alemãs, não reconheciam nem a autoridade nem os ritos de Royce. Theodor Royce determinou o encerramento das suas lojas swedenborgianas, mas na verdade elas só trocaram de nome e passaram a funcionar sob a bandeira do Soberano Santuário. Ainda em 1902, Royce resolve romper definitivamente com Leopold Engel, e logo em seguida, Karl Kellner o contata a respeito da sua ideia de uma academia maçônica. Na edição de novembro de 1904 do Oriflame, Royce escreve: "Nosso amado líder, Frater Karl Kellner, está gravemente doente e as esperanças de sua recuperação são pequenas. Todos os fráteres do círculo oculto são, portanto, convidados a se unir a nós em suas meditações diárias com o desejo de que o nosso líder permaneça neste plano terrestre. A1. Viena, 4 de novembro de 1904. Era vulgar. O Triângulo Interno." Em agosto de 1905, Royce pretendia ir a Londres e permanecer por lá por um período aparentemente indefinido. No dia 27 de agosto, é realizada uma reunião que fica registrada como Assembleia Geral Extraordinária do Soberano Santuário da Ordem dos Maçons Templários Antigos do Rito Escocês Memphis-Mizraim para o Império Alemão, realizada em Berlim. Essa é a primeira aparição da designação templário em conexão com as atividades de Theodor Royce. Os esforços maçônicos de Royce nunca deram frutos. No seu auge, as organizações de Royce somadas tinham cerca de 150 membros. Em 1905, com a morte de Karl Kellner, a liderança da Academia Maçônica da OTO foi transferida para Royce, e ele incorporou todas as suas outras organizações sobre essa bandeira, transformando o sistema da Academia Maçônica de 3 graus e exclusivo a maçons em um sistema iniciatório autocontido aberto a homens e mulheres. Com a morte de Kellner, Hartmann acabou se desentendendo e se afastando de Royce. Existe aqui uma certa disputa de narrativa sobre o papel de Kellner na estrutura e fundação da Ordo Templi Oriente. Alguns, como o próprio Crowley e Royce, apontam Kellner como uma figura central de estruturação da OTO e seus segredos. Kellner, de fato, possuía conhecimentos de yoga e sua relação com a sexualidade, e havia sido treinado pelo yogi Sri Agamiya Pramahasa e pelos faquirs Soli Ben Aissa e Bema Sen Tapa. Entretanto, faltam evidências da influência direta de Kellner, e alguns autores apontam que talvez Kellner tenha servido mais como uma figura de mentor ou inspirador da OTO, e que Royce teria inflado a participação de Kellner sobre a OTO e minimizado a influência de outros autores, como o estadunidense Pascal Beverly Hannon. Em 1906, Royce finalmente se mudou para Londres. Em 21 de junho, ele promulgou a Constituição da OTO,
e no mês seguinte se proclamou Outer Head of the Order, ou cabeça externa. Também há um certo debate se Royce promulgou essa Constituição e uma versão dela em alemã no ano de 1906 ou, quando ela veio a público em 1912, Royce colocou uma data retroativa de quando ele começou a ter essas ideias. Digno de nota, entre os 18 artigos da Constituição de junho de 1906 são: artigo 4, seção 1. Haverá um único supremo cargo da OTO no qual será investida a autoridade máxima em relação a todos os assuntos que dizem respeito ao bem-estar e à administração da OTO. Seção 2. O título da pessoa que ocupar este cargo será Frater Superior e Cabeça Externa da Ordem, doravante referido como OHO. Seção 3. A pessoa, homem ou mulher, que ocupar este cargo servirá vitaliciamente ou até a sua renúncia. Seção 4. A pessoa que ocupar este cargo nomeará seu sucessor. Artigo 5, seção 1. O Frater Superior e Cabeça Externa da Ordem, OHO, será o único oficial executivo da Ordem, OTO. Seção 2. O Frater Superior e Cabeça Externa da Ordem, OHO, terá o poder exclusivo de preencher todos os cargos gerais, nomeando pessoas para ocupá-los, e terá o poder de remover qualquer oficial geral à vontade. Seção 3. O Frater Superior e Cabeça Externa da Ordem, OHO, terá o poder de declarar a política da OTO e de dirigir e gerir os assuntos da OTO. Seção 4. O Frater Superior e Cabeça Externa da Ordem, OHO, terá o direito de cancelar ou suspender a patente de qualquer organização subordinada, loja, etc., e também terá o direito de suspender ou dissolver a filiação de qualquer pessoa, sempre que tal ação for, em sua opinião, do interesse da OTO. Artigo 6, seção 1. Haverá um Conselho Executivo, Gabinete, composto por 12 membros, inclusive o OHO, que é o presidente ex officio do gabinete. Seção 2. As funções dos membros do gabinete serão auxiliar o OHO na promulgação e o estabelecimento de medidas emanadas deste escritório. Seção 3. O presidente do gabinete, juntamente com 2 membros do mesmo, constituirá um quórum para a transação de negócios. Artigo 7. Haverá um comitê executivo de 3 Conselho Supremo, cuja função será administrar os assuntos da OTO sob a supervisão geral do OHO. Seção 2. O Tesoureiro-Geral, o Secretário-Geral e o OHO são os 3 membros ex officio do Conselho Supremo e Comitê Executivo. Seção 3. Todos os atos oficiais do Comitê Executivo, Conselho Supremo, são nulos e sem efeito quando desaprovados pelo OHO. Artigo 8. Seção 1. Caso ocorra alguma vacância no Supremo Escritório da OTO, o gabinete terá o poder de desempenhar as funções desse escritório até que o sucessor desse escritório tome posse do mesmo. Artigo 9, seção 1. O OHO será o custódio dos arquivos e biblioteca da OTO. Seção 2. O OHO pode nomear agentes para qualquer propósito e dotá-los com quaisquer poderes que ele ou ela possa eleger delegar sob sua mão e selo. No Oriflame de 1906, Royce escreveu: o irmão doutor Rudolf Steiner, grau 3395, de Berlim, e os irmãos e irmãs associados a ele receberam permissão para formar um capítulo e um grande conselho sob o título Mística Eterna, em Berlim. Dr. Steiner foi nomeado grande mestre adjunto com jurisdição sobre os membros já recebidos ou a serem recebidos por ele. A irmã Marie von Sievers, mais tarde esposa de Steiner, foi nomeada secretária-geral para a loja de adoção. Royce fez uma publicação chamada Lingam Ione, que era uma tradução para o alemão do trabalho Uma Descrição do Culto de Lingam Ione e outros símbolos relacionados com os mistérios do culto sexual, de Hargrave Jennings. Em 1908, Royce participou da Conferência Internacional Maçônica e Espiritualista, em Paris, organizada por Gerard Encausse. No decorrer de uma longa discussão, estabeleceu-se, para a satisfação dos presentes, todos de nacionalidade francesa, com exceção de Royce, que nem a Grande Loja Unida da Inglaterra, nem o Grande Oriente podiam provar sua regularidade maçônica.
Papos e companhia, então, decidiram constituir um Supremo Grande Conselho e Grande Oriente do rito antigo e primitivo de Mênfis e Misraim, na França, e aceitaram com satisfação uma patente fornecida por Royce. Theodor Royce também tornou em causa grau 10 da OTO e designou o Dr. Arnold Kronheller como representante oficial para a América Latina. Enquanto morava em Londres, em 1910, Royce conheceu Aleister Crowley. Ele tornou Crowley um grau 7, tendo levado em consideração a equivalência naquela época deste grau da OTO com o grau 33 do rito escocês antigo e aceito da maçonaria, que Crowley havia recebido de forma irregular de Dom Jesus de Medina, no México, 10 anos antes. No início de 1912, Theodor Royce bateu na porta do apartamento de Aleister Crowley, no número 124 da Victoria Street, em Londres. Crowley conta que Royce de cara disparou que Crowley estava publicando os segredos do grau 9 da OTO, que são o segredo central da OTO. Crowley, por sua vez, contou com sinceridade que não fazia ideia do que Royce estava falando. Aleister Crowley havia recentemente vencido uma batalha judicial contra MacGregor Mathers e continuado com a publicação dos rituais da Ordem Hermética da Aurora Dourada em seu periódico The Equinox. Royce desejava que Crowley tomasse juramentos de segredo do grau 9 para impedi-lo de publicar os segredos da OTO. Ao Crowley alegar que não sabia do que Royce estava falando, Theodor foi até a estante e pegou uma cópia de um livro de Crowley, apontando passagens do livro que falavam em linguagem simples sobre o segredo central do grau 9. Aqui existe uma certa polêmica sobre qual livro Royce pegou na estante. Crowley diz, no Confessions of Aleister Crowley, que foi o Liber 333, também conhecido como Livro das Mentiras, ou o livro que também é falsamente chamado de Interrupções, as andanças ou falsificações do único pensamento de Frater Perdurabo, que pensamento em si mesmo é falso. O livro possuía 91 capítulos com aforismos, poemas, enigmas cabalísticos e muitos trocadilhos em inglês. Crowley faz diversas brincadeiras com essa ideia de mentira, confusão e dispersão, inclusive com o número 333. Ele diz que o livro todo é um erro de impressão e que não há nenhuma piada sutil ou significado no selo do editor. No capítulo 36, chamado Safira Estrela, começa com que o adepto esteja armado com sua baqueta mágica e provido de sua rosa mística. No centro, que ele faça os sinais de Lux, ou, se os conhecer, se quiser e ousar fazê-los e puder manter silêncio sobre eles, os sinais de Nox, sendo os sinais de Puer, Vir, Puella, Mulier. Omitir o sinal MT. Essa alegação de Crowley tem um problema. A visita de Royce foi no início de 1912, e a data que consta no selo do editor do Book of Lies com a publicação é de 1913. Para conciliar isso, alguns autores como Richard Kaczynski ressaltam que em 1912, Crowley já havia dito no Equinox que o Book of Lies estava pronto, e que Crowley poderia ter colocado a data errada como mais uma mentira do livro. Existe uma outra teoria sobre o livro que Theodor Royce pegou na estante e mostrou a Crowley com o conteúdo do segredo do grau 9. Essa teoria é trazida por Jerry Cornelius no seu livro The Secret Sexual Teachings of Aleister Crowley. Tem base em uma conversa que Gerald York teve com a autora Susan Robert. Royce teria pego da estante o Equinox número 7, volume 1, que havia sido publicado no início de 1912, mesma época da visita de Royce. Theodor Royce teria aberto no Liber Stella Ruby, que Crowley definia no texto como o ritual secreto, o coração de Iao-Oai. A passagem do texto diz: Tu confrontarás o coração de pedra secreta com o sangue quente. Tu farás uma sutil decocção de deleite, e os vigilantes beberão dela. A ideia da relação entre magia e sexo não era nova para Crowley, mas supostamente desse encontro algo fez virar uma chave em Crowley. Royce concedeu a Crowley e Leila Waddell o grau 9 da OTO e os autorizou a fundar um capítulo da OTO na Inglaterra. Eles também combinaram que Crowley refaria os rituais da OTO e tornaria o The Equinox órgão de divulgação oficial da AA e também órgão de divulgação oficial da OTO.
O conteúdo da edição de 1912 do Oriflame, chamada Edição de Jubileu, foi quase inteiramente dedicado a OTO. De fato, foi descrita como órgão oficial da Ordem dos Templários Orientais e do Soberano Santuário dos Maçons Antigos da Alemanha. Reuss alega que a ordem tinha 500 membros entre Alemanha, Áustria e Suíça, e que 2 grandes lojas nacionais haviam sido constituídas em 1º de junho de 1912, uma para a Grã-Bretanha e Irlanda e outra para os países eslavos. O chefe da OTO para a Inglaterra era o Santíssimo, Ilustre, Iluminado e Poderosíssimo Baphomet, grau 10, Rex Sum Sanctissimum, grau 33, 90, 96, Past, Grão-Mestre dos Estados Unidos da América, Grande Mestre da Irlanda, Iona, etc., que podia ser contactado no 33 Avenue Studios, 76 Fulham Road, Kensington, Londres, Southwest. Ainda no Oriflame, Reuss escreveu: no decorrer de suas muitas e extensas viagens para a Europa, América e o Oriente Próximo, o irmão Karl Kellner entrou em contato com uma organização que se autodenominava a Irmandade da Luz Hermética. O estímulo que ele recebeu através de sua associação com este corpo, bem como outras circunstâncias que não podem ser mencionadas aqui, deram origem ao desejo do irmão Kellner de fundar uma espécie de academia maçônica, que tornaria possível para os irmãos buscadores se familiarizarem com todos os graus e sistemas maçônicos existentes. No ano de 1895, o irmão Kellner teve longas discussões com o irmão Reuss em Berlim sobre como essa ideia poderia ser realizada. No decorrer das conversas com o irmão Reuss, ele abandonou o título proposto de Academia Maçônica e apresentou razões e documentos para a adoção do nome Templários Orientais. Naquela época, em 1895, essas deliberações não levaram a nenhum resultado positivo porque o irmão Reuss estava então ocupado com a sua Ordem dos Illuminati e o irmão Kellner não tinha simpatia por esta organização ou pelas pessoas que nela estavam ativas junto com o irmão Reuss. No periódico Oriflame, de Theodor Reuss, em sua edição de Jubileu de 1912, os leitores foram informados de que nossa ordem não é uma ordem maçônica, pura e simples, mas todo membro de nossa ordem, homem ou mulher, deve passar pelos graus de ofício da maçonaria, bem como pelos graus elevados da maçonaria, antes de poder ser iluminado e iniciado como membro de nossa ordem. Nossa ordem possui a chave que abrange todos os segredos maçônicos e herméticos. Ela se refere à magia sexual e este ensinamento explica completamente todo o simbolismo maçônico e ensinamentos religiosos. Os membros do grau 9 tornam-se coproprietários das propriedades e bens da ordem, de modo que a obtenção deste grau implica um retorno com os juros das taxas e mensalidades pagas. Também em 1912, acontece o estabelecimento da Agape Lodge número 1, em Vancouver, no Canadá. A famosa loja Agape de Jack Parsons é, na verdade, a Agape Lodge número 2. Em 15 de fevereiro de 1913, Aleister Crowley assinou e publicou um manifesto da MMM. O texto dizia: sob o estilo e título Antiga Ordem dos Templários Orientais, uma organização anteriormente conhecida como a Irmandade da Luz Hermética, foi reorganizada e reconstituída. Esta associação reconstituída é uma organização internacional. Esta presente constituição é para a Mysteria Mystica Máxima, que é a seção britânica da Ordem na Grã-Bretanha e Irlanda, doravante referida como MMM, e é dada por ordem do selo do Grande Mestre Nacional Geral e tal seção, em conformidade com a autoridade e sob o selo do Cabeça Externa da Ordem, datada de 1º de junho de 1912, Anno Domini, 794 AO, em Londres. Em uma carta, Crowley conta: John Yarker viu em 1911 e 1912 que seus 33 graus eram impraticáveis. Ele me deu uma cópia impressa dos 30 rituais, do 4 ao 33, sendo que os 3 primeiros, é claro, são os graus da maçonaria. Este volume devastador eu levei comigo em uma das viagens pelo deserto do Saara, e dele extraí
qualquer coisa que parecia útil preservar, e havia muito pouco. O deserto ficou seco. Tudo, tal como está incorporado nos rituais da OTO. Também nesse ano, Crowley escreve para Royce a Missa Gnóstica, Liber 15, que se tornaria o rito central da Eclésia Gnóstica Católica, ligada à OTO. E Crowley também dedica a Royce uma peça de teatro chamada The Ship, sobre os mistérios maçônicos. No meio de 1913, Aleister Crowley, Theodore Royce, Kennedy e outros maçons se reuniram para eleger o sucessor de John Yarker para o soberano santuário, devido ao falecimento de Yarker. Um homem chamado Henry Meyer foi eleito. Segundo Crowley, essa cadeira passaria para algumas pessoas até chegar a Papus, depois Theodore Royce e, por fim, Aleister Crowley. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de informação. Eu precisei dividir o vídeo em algumas partes por conta do tamanho do conteúdo. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão aqui embaixo. Eu publico vídeos todos os meses. A partir de R$11, você pode ajudar financeiramente o meu canal através da plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o Apoia-se está aqui embaixo. Além disso, eu também faço parte dos projetos do Calem, e em especial do podcast Foco de Pestilência. Não se esqueça de se inscrever para receber notificações e saber quando o próximo episódio sobre Theodore Royce vai ao ar. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui, em 93.